Esse é o zerinho, uma das manobras mais legais do futebol. E quanto tempo você acha que um perna de pau comum levaria para aprender? É isso que descobriremos nesse vídeo. Começando em 3, 2, 1... Bora! Vou ter que desmontar o cenário aqui. Caraca. Olha, que bola murcha da preula. Desde que eu aprendi a fazer embaixadinha uns 3 anos atrás, eu nunca mais parei pra treinar. Na verdade, acho que eu só joguei bola, sei lá, umas 2 vezes depois disso. Ai, não tenho vaselina. Então isso aqui vai ser praticamente aprender do zero. Ah, garoto! A ideia é chutar a bola, dar uma girada de perna e bater na bola de novo. Cara, eu acho que eu não lembro nem fazer embaixadinha. Essa meia tá me atrapalhando. Mano, eu não consegui fazer nem 10 embaixadinhas, quanto mais... Cara, a galera fazendo parece que é muito fácil, mas você tem que girar a perna na velocidade da luz. Eu não sei nem se é melhor girar pra dentro ou pra fora. E não tem como fazer a parada se nem o básico do básico eu sei. Eu tô cansando. Eu achei que eu já tava treinando há uns 20 minutos. 7 minutos e 10 segundos. O movimento é fácil. Quer dizer, não é fácil, é difícil pra caramba, mas ele é simples, não é nenhum lançamento de foguete da NASA. Mas tem esqueminha, sempre tem um esquema. Antes de mais nada, eu preciso relembrar como é que faz embaixadinha. Então, no mínimo, eu preciso conseguir fazer 10 embaixadinhas. Eu não lembro se eu lembro. Não, claro que eu não lembro. Vamos lá, pelo menos 30, hein? Que nem da outra vez. Puxa aí lascou, hein? Ah, eu odeio quando eu aprendo um negócio, aí eu deixo de praticar e depois eu percebo que eu esqueci completamente de como fazer. Parece que foi tempo perdido. Cada vez eu tô melhorando um pouquinho. Só porque eu falei. Não pode falar. 17, 18. Ai, 18. 23, 24, 25. Ah, não! 25. Vixe, Maria. Tava nem aparecendo, né? Olha o vacilo, ó. Eu não posso passar dessa rachadura e não posso passar dessa linha. Então eu tenho que ficar aqui nesse... sei lá o que. Caramba, eu devia ter setado uma meta de 20 embaixadinhas, já tava bom. Porque agora eu vou querer fazer as 30, por questão de honra, mas... ai, que tá difícil. Ó, as polícia. Ixi, maluco. As motos da polícia vão parar bem aqui pra ficar me olhando mesmo. Me fazer passar essa vergonha. Pararam mesmo. E não sei qual a psicologia disso, mas foi só a polícia parar na minha frente e ficar me olhando fazer embaixadinha que isso aconteceu. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, maluco. A polícia me deu sorte, acho que eu fiquei coagido a acertar, dado que eles estão me olhando ali. 1h39 pra conseguir. Bom, antes tarde do que mais tarde, né? Agora sim vou partir pro zerinho propriamente dito. Começando pelo joga quica gira. Você vai jogar a bola, espera ela quicar e emenda o giro da jiboia tentando devolver a bola pras mãos. Joga, quica, gira. Joga, quica, gira. Joga, quica, gira. Parece letra de funk. E a primeira dica é você dobrar o joelho. Não me vai girar a perna reta que isso aqui não é capoeira. Isso aí não é capoeira. A direita não tem muita... Minha perna direita parece a minha segunda esquerda, viu? E esse é o passo que vem na cachorrada, porque rapidinho você aprende e isso te dá a falsa esperança de que será fácil. O próximo passo agora é o resbalageira. Para iniciar o zerinho, você precisa dar uma resvalada na bola, fazendo ela subir perpendicularmente enquanto gira a perna. E o segredo aqui é conseguir bater meio que de 3 dedos.
Mas falar é mais fácil que fazer. Esquece o resvala, gira. Próximo passo, na verdade, é só o resvala. Porque enquanto eu não conseguir resvalar a bola de forma que ela vá um pouco alto para cima, não adianta eu tentar girar, não girar, girar ao contrário, carpado, que não vai dar certo. Então, o verdadeiro passo é só o resvala. Mano, olha isso. Quem vê vai falar que é mentira. Não, mas é mentira mesmo. Eu que botei agora só pra zoar. Pô, na grama é 1000 vezes pior. Só que pelo menos tá batendo o fim do sol aqui. O problema é que sempre quando eu resvalo a bola, em vez de ela resvalar e subir girando, ela espirra pro outro lado. Não tô conseguindo só dar o tapinha pra ela subir girando reto. Eu sabia que não ia aprender o zerinho em um dia, mas botei na cabeça que eu não saio desse parque enquanto não aprender a resvalada. Ontem, depois de tomar um banho quente, sentar no sofá, do nada começou a me dar uma cãibra bizarra, bem nesse músculo aqui da canela. E a minha coxa tá desgraçada. Tô muito quebrado. Eu tô com muita preguiça de... Teve até alguém que perguntou nos comentários se teve alguma habilidade que eu tentei aprender que eu fiquei com preguiça ou tentei desistir no meio. Quase todas. Porque no começo eu tô todo empolgadão porque, deve ser difícil, mas... O problema é quando, mesmo assistindo vários tutoriais, você não sabe o que você tá fazendo de errado e você não vê perspectiva de que vai dar certo, aí dá vontade de desistir. Só que se for parar pra pensar, todas as coisas que são da hora nessa vida, a gente tem que... Entendeu? Não vem fácil. As coisas não vêm fáceis. Então... deixa de preguiça e bora! Outra coisa que me perguntam muito por que eu bato no peito que nem um gorila. Muitas vezes é porque eu fico empolgado, mas também muitas vezes é uma forma de acordar também Eu também não vou ficar me dando tapa na cara porque eu não sou idiota, né? Então eu bato no peito pra dar o ânimo, dar o gás e espantar a preguiça. Partiu que aqui não tem preguiça. Na verdade tem, mas a gente... finge que ela não existe e magicamente ela vai embora. E pra tentar ganhar tempo, decidi cortar caminho. Ignorei todos os passos que vi nos tutoriais e parti logo para o zerinho. Na minha cabeça, se eu treinasse muito, 1 hora conseguiria aprender. Só que a minha confiança estava muito maior do que deveria. You're close, you almost got it. Às vezes parece que vai, mas eu sei que não vai. Mas só de parecer já dá um ânimo. Droga. Subir demais a bola e de menos a perna. Aí você tem que ser o homem borracha capoeirista pra conseguir passar a perna por cima. Ainda tá muito ruim, não tô conseguindo fazer, mas parece que... pouco a pouco eu tô melhorando. Pouco a pouco mesmo, assim, tá bem pouco a pouco. Mas 1 hora vai. No final, eu já tava treinando no modo zumbizão. Sabe quando você já não tá mais raciocinando direito e só vai? Só vai. Só que hoje eu cansei muito mais rápido do que ontem. Então esse negócio de treinar muitas horas por vários dias seguidos é meio besteira. Então, a partir de agora, treinarei no máximo 1 hora por dia. Porque além de não me quebrar, ainda terei tempo de me recuperar. Era só ter colocado a perna mais rápido que ia. O problema é que se eu subir muito a bola, eu não consigo passar a perna por cima. Mas se eu subo pouco, não dá tempo de minha perna girar e dar a volta completa. E esse será o meu maior dilema durante o desafio. Enquanto eu não entender a proporção certa entre a altura da bola e velocidade da perna, eu nunca aprenderei o zerinho. Eu tentei cortar caminho e pular umas etapas,
mas não deu muito certo. Na teoria eu sei o que precisa ser feito, mas quando tento na prática, parece que alguma coisa tá saindo errada, porque partindo com a bola do chão eu preciso dar 2 embaixadinhas para estabilizar antes de tentar o zerinho propriamente dito. Parece bobeira, mas depois de 1 hora de treinamento, essas 2 embaixadinhas a mais, olha, cansam absurdamente. Uma solução seria deletar essas embaixadinhas adicionais e lançar a bola com a mão até aprender o movimento. Então, de forma prática, com o mesmo esforço, eu consigo treinar muito mais vezes. Agora sim partiu para o resvalageira. Esse é o pior dos cenários, porque eu não tô evoluindo nada, mas também não sei o que eu tô fazendo de errado. E o que me deixa mais frustrado é que eu não estou tentando fazer algo muito mirabolante. Eu só quero girar o meu pé ao redor de uma bola. Comecei a pensar no que eu poderia fazer de diferente, de forma prática. Ou eu levanto mais a bola para ganhar tempo, ou eu giro a perna mais rápido. Mas vendo a galera, eles não parecem levantar muito a bola, nem giram a perna absurdamente rápido. Deve ter outro esquema que está passando desapercebido. Analisei quadro a quadro o que eu estava fazendo e descobri um negócio importante. Eu percebi que eu fico inconscientemente tentando levantar muito a minha perna por cima da bola. Então eu preciso prestar mais atenção e só contornar pela frente. Porque se for ver, a galera não passa o pé exatamente por cima da bola. Lá. Tá vendo como ele contorna pela frente? É um tipo de migué que funciona. E outra coisa que eu reparei é que na tentativa de não bater na bola, eu acabo abrindo muito a minha perna. Olha aí, ó. 1 dedão de distância. Agora, a vez que ficou menos pior, ó, tá vendo? Como aqui não tem nem 1 pentelésimo de dedo. Tava pensando aqui, fisicamente vai ser impossível eu abrir mais ou aumentar a velocidade da minha perna. Então, pra ganhar tempo, eu preciso fazer com que a bola demore mais pra cair. Porque num cenário sem gravidade, ela ficaria parada e eu conseguiria girar a perna infinitamente em volta dela. Mas como não estamos na Lua, preciso dar um outro jeito. Peraí. Eu tô jogando a bola e depois que ela quica, eu tento dar o peteleco de... Que viagem é essa, velho? Eu tentei gravar com o Milo aqui, mas não deu muito certo. O que eu tô querendo dizer é que estou tentando dar o peteleco de resvalo logo após a quicada da bola. Só que nesse caso ela já está lá no alto e acaba não dando tempo de girar a perna. Então o ajuste que eu posso fazer é, ao invés de dar o peteleco com a bola no alto e depois tentar girar a perna por cima, se eu esperar ela quicar, subir e voltar quase pro chão antes de dar o peteleco, teoricamente eu vou ter mais tempo e espaço para rodar. Parece que é isso. Na verdade, tem que ser isso, porque senão eu não sei mais o que eu vou fazer. Pensando agora, parece ser algo muito óbvio, mas precisei de 30 dias para perceber isso. Tô começando a afobar, preciso esperar a bola ficar embaixo. Porque se ela sobe muito, eu não consigo subir a perna na capoeira. E foi só fazer esse pequeno ajuste Abri muito. que pouco a pouco fui pegando as manhas. Bora! E depois de todo esse tempo apanhando da bola, agora sim chegou o momento de tentar o zerinho propriamente dito. Bora! Nossa, eu não acredito. Parece que foi sem querer. Talvez esteja sem querer. Pra provar que eu aprendi mesmo, 3 vezes serrar. E mais do que só dar a volta, eu preciso depois devolver a bola pra minha mão, que aí significa que eu mantive o controle. 2. Vai que é sua, Tafarel. 2. Mais 1. Eu sabia que ia. Deixa eu dar uma descansada de 5 segundos, senão eu fico muito afobado e aí na segunda ou na terceira eu acabo errando.
ficar pensando. Não vou mais pensar em nada, só vou... Tô aqui, ó, de boa. Tô aqui de boa. Aqui, ó, conversando, como quem não quer nada. Tô nem ligando, se der, deu, se não der, não deu. Ah, eu tô ligando sim. Depois de um tempo, a minha coxa começou a reclamar, Caramba, tá começando a repuxar a coxa. mas eu estava tão perto, mas tão perto, que não ia desistir agora. Tá perto. Como que tá perto? E foi assim que, após 31 dias de treino, isso aconteceu. Dois. Tá. Esse tá de pum, dá uma bica. Bora! Se você gostou do vídeo, se liga no dia em que aprendi a fazer embaixadinhas totalmente do zero. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!